Eu sou Silvia Spolidoro e esse é o podcast Bora Falar. Você já sabe, aqui você tem dicas de filmes e séries e a gente resenha muito falando sobre o tema do audiovisual. No dia de hoje, eu trago um filme denso, importante, relevante, que retrata, a gente não sabe, vai descobrir aqui se fielmente ou não, a vida privada e pessoal de um dos maiores, se não for o maior dramaturgo que a gente tem conhecimento, um tal de William Shakespeare. Acho que você já ouviu falar, né? E a gente está falando sobre o filme Hamnet, uma produção de 2026, concorreu ao Oscar, muitas indicações, foram 8 indicações. Durante o podcast a gente vai falar um pouco sobre isso. E eu tenho hoje a honra e o prazer de receber meu grande amigo Carlos, que já veio aqui outras vezes, Carlos Sterling. Falei certo? Falou certíssimo. Porque é uma pronúncia assim, né? Você sabe que eu tenho um inglês assim britânico, né? Tá certíssimo. Então, às vezes, a pronúncia não fica tão boa. Falando de Shakespeare, a gente... Nossa, agora a responsabilidade, que o coraçãozinho fica até assim, ó. E o professor, que hoje vai dar uma aula para a gente sobre o assunto, Marcos Santos, professor de teatro, de interpretação, ator, diretor, roteirista. Gente, a P toda, tá? A gente bota um pi aí, porque tem um nomezinho feio no meio. E vamos falar sobre Hamlet. Essa obra é uma obra de arte, né? Do nosso cinema contemporâneo, né? Eu torci ardorosamente para ele ganhar todos os Oscars que ele estava indicado, mas já sabendo que ganharia somente a Jessie Buckets, porque não teriam como tirar o Oscar dela. Os demais, sabe que o Oscar é um jogo comercial muito grande. Tinham produções que deveriam estar na frente de uma produção menor, mesmo sendo do Steven Spielberg, mas não ia ter muita chance contra aqueles tubarões, não. Uma pena. É verdade. Eu também achei uma pena, porque eu acho que o que eles conseguiram, que claro, a gente tem que, né, bater palmas e parabéns, eles poderiam mais, porque é uma obra de arte, né? A diretora, ela é uma coisa, né? Eu estou até aqui com... Eu colei o nome dela, é Chloe Zhang. Chloe Zhang. Que aquela mulher é... A gente vai ver muita coisa dela ainda. Ela ainda vai dar muito trabalho, né? Ela ainda vai dar muito trabalho para os tubarões, né? Também. E da Opa! Cara, aquele Oscar foi mais do que merecido. Toda hora eu estava assistindo o filme, como eu já sabia, né? Que já tinha passado o Oscar, ela ganhou, eu falo, mereceu. Mas nossa, mas mereceu muito. Mas não foi só o Oscar. Era o tempo inteiro assistindo o filme pensando isso, né? Ela passou o rodo em toda a premiação de melhor atriz. Onde tinha premiação, todas as indicações ela ganhou, ela levou. Muito merecidamente. Maravilhosamente. Então, vamos falar sobre o filme Hamnet. Uma sinopse para você que está em casa, não assistiu. Lembre-se que aqui a gente tem spoiler. Sem spoiler, a gente não tem como conversar. E como o assunto vai ser intenso e denso, e eu quero me alongar, porque o Marco e o Carlos, a gente vai falar também sobre Shakespeare. Então, se prepare, que são 2 episódios, tá? Tem a parte 1, que a gente está começando agora, e a gente vai fazer a parte 2 também. Se não assistiu o filme, dá um pause aí, corre lá agora, alugue pela Prime Video e você pagar R$14,90, gente, você não vai ter que ir ao cinema, você não vai ter que sair de casa, não vai ter que pagar R$250 um balde de pipoca, né? Tá fazendo pipoca na sua casa. Você pode fazer igual eu fiz ontem lá em casa, eu fiz um balde de doce e um balde de salgado, entendeu? Para não ter briga, não ter confusão, não ter gritaria. Fique à vontade você também para fazer isso e depois voltar e assistir a gente, porque eles vão dar spoiler, tá? Muitos. Bom, muitos, né? Ainda bem, eu tô louca pelos spoilers. Hamnet, A Vida Antes de Hamlet, é um dos mais importantes, que foi um dos mais importantes escritores, né? William Shakespeare, vive uma tragédia ao lado de sua esposa, Agnes Shakespeare, quando o casal perde seu filho de 11 anos, que inclusive é um ator sensacional. Que merecia prêmio. Que merecia também prêmio, também acho. Vamos aqui fazer hashtag, o garotinho merecia prêmio. De 11 anos, para uma das várias pragas que assolaram o século XVI. Hamnet era o nome do menino, e nessa história ficcional sobre a vida doméstica de Shakespeare, Agnes é a narradora e o ponto de vista fundamental da narrativa, demonstrando o luto que acompanha o fim precoce da vida do seu herdeiro, né? A trama rejeita a faceta inabalável e intocável de um gênio, como foi William Shakespeare, mas apresenta um artista que era influenciado, acima de tudo, pela sua vida diária.
explorando os temas da perda e da morte. Hamnet acompanha a rotina e o dia a dia de uma família, as alegrias e as tristezas de viver numa pequena vila na Inglaterra do passado e a história de amor poderosa que inspirou a criação da peça Hamlet. Então é sobre isso que a gente vai falar e eu quero começar perguntando para cada um de vocês. Primeiro, Carlos, por que vocês escolheram esse filme para a gente falar hoje no Bora Falar? Eu fiquei super bem impressionado no dia que eu fui assistir o filme no cinema. Estava esperando assistir um grande filme, assisti um filme sensacional. Eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu gosto demais de teatro, mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito de cinema. Ele me causou uma impressão tão boa, né, nessa maneira como foi contada, né? O roteiro básico dele, né, a história do livro, gostei dessa ficção misturada com fatos históricos, de uma maneira quase que antropológica, na ponto de vista histórico. Eu achei assim uma mistura, uma felicidade muito grande, e a forma como a diretora conseguiu colocar isso numa visão que nós vamos comentar a respeito disso, saiu um resultado final sensacional, e eu falei, puxa, por que não? Foi por isso que eu pensei, e primeiro, além de pensar em você, eu lembrei do Marcos. Ele foi meu professor quando eu estudei teatro. Alguém precisava ter sido, isso, né? E eu me lembro das aulas que ele falou, foi mais de uma aula que ele falou a respeito de Shakespeare. Eu falei, nossa, que pode ser uma boa resenha, um bom bate-papo. Que legal. E você, Marco? Eu já queria ver esse filme quando ele passou no Festival de Cinema do Rio. Só que ele passou num dia que eu estava dando aula. Então meu Deus, vou perder, eu quero muito ver esse filme. Estava com uma expectativa muito boa. Até que finalmente eu pude ver. E, curiosamente, na época, eu estava ensaiando Hamlet, lá na Companhia de Teatro Contemporâneo, onde eu dou aula, onde eu atuo como ator, como professor, enfim. Nós estávamos fazendo uma montagem de Hamlet, sob encomenda. Uma professora, ela estava preparando estudantes para o vestibular, para o Enem, e parece que o livro era Hamlet. E ela disse, por que eu dar aula, por que não apresentar a peça? Então, ela entrou em contato com a gente, encomendou a peça, nós montamos com nossos alunos, eu o único professor, e eu estava ensaiando Hamlet quando surgiu a oportunidade de ver o filme. Eu fui ver, e a emoção que eu fui tomado, especialmente pelo final do filme, foi um negócio assim, de eu ficar em lágrimas, escorrer lágrimas, que coisa mais linda. E eu voltei para o ensaio no dia seguinte e intimei todo mundo a assistir o filme. E todos se emocionaram. É realmente emocionante. Então, eu vi uma obra de arte, eu não vi um documentário, porque é impossível fazer um documentário sobre alguém com tão poucas referências como o Shakespeare. As menções oficialmente aceitas do Shakespeare são muito poucas. O que é curioso, né? Hoje em dia a gente conhece o Shakespeare como uma das maiores, entre os famosos, as celebridades inglesas, a gente pode botar o Shakespeare mesmo o pé de Paul McCartney, da Rainha da Inglaterra, né? Dos Rolling Stones, e hoje ele está nesse mesmo pé. Só que na época dele não foi assim, de jeito nenhum. Mas a ideia que a autora teve de, com os fiapos de história, preencher com imaginação, mas não uma imaginação delirante. Tudo ali poderia ter sido daquela forma. Né? Eu prestei muita atenção na direção de arte, que eu acho que merecia um Oscar também, ou algum prêmio, que estava de um preciosismo. Né? Eu estava vendo tudo, pequenos detalhes do pouco que eu sei sobre a história da Inglaterra do século XVI, e vi que estava tudo perfeito, perfeito, perfeito. É um filme que é para se ver mais de uma vez. A gente vê a primeira vez para tomar aquele impacto da emoção e depois volta outras vezes para ver o trabalho de ourivesaria que a diretora
e a autora, como colaboradora do roteiro, fez. É admirável, não deixem de ver. É isso aí. E é exatamente isso. A gente chama em roteiro, chama carpintaria, né, Carlos? Quando a gente estuda roteiro, e um bom roteiro é isso, ele é trabalhado, ele é costurado para dentro. E você falou sobre o aspecto de que poderia ter sido real mesmo, aquela vivência imaginada da rotina daquela família, porque a grande questão ali do casal vem depois, né, da morte da criança, exatamente a culpa. Ele teve que sair de casa para buscar o sustento da família. Então, ele foi morar na cidade grande, né, em Londres, deixou a família no interior, porque aquele momento era o que o casal decidiu como melhor para a família. E aquele afastamento que tinha um porquê passou a ser a grande culpa e o grande gap nesse relacionamento, né? Foi o que, entre aspas, acabou com o casamento deles, porque ele não estava lá quando a criança morreu. E aí ele transforma e ressignifica essa morte e toda essa relação exatamente com o espetáculo, né? E que ela chega lá para assistir junto com o irmão, na verdade, para ir atrás dele e saber o que ele faz aqui, né? E quando ela encontra o que ele faz ali, a gente entende o porquê de tudo. E na hora que entra aquela cena, que é a cena final, quando eles entram no The Globe, quem já esteve em Londres e pôde ir naquele lugar é particularmente emocionante, né? Que você fala, gente, aquilo é verdade. Porque você chega lá para assistir o espetáculo, você fala, gente, mas será que foi mesmo aqui? Será que ele vinha aqui? Será que as pessoas estavam aqui? E sim, elas estavam lá e elas participavam daquilo. E isso é sensacional. Assim, quando terminou, né, o filme, fica aquela sensação de silêncio, né? Como se o filme continuasse na cabeça da gente. Para vocês dois aí, o filme emociona mais pela história ou pela atmosfera? Vai, Carlos. Por ambos. Não é? É a minha resposta. A história é sensacional, a adaptação do roteiro foi maravilhosa, feita em cima de um grande livro, né, de 2020, que foi premiado pela crítica. Mas a diretora, né, que foi premiada pelo Oscar por outro filme, ela conseguiu colocar uma imagem, uma mistura de não sei, parece assim que você está como se tivesse assim aquele fundo zen meio oriental, chinês, japonês, sei lá, coisa dessa maneira, apesar de ela ser chinesa. E tem suas nuances de diferença entre as culturas, mas tem aquela parte assim contemplativa. Eu achei assim uma mistura que saiu maravilhosa para o produto final. Perfeito. Ela construiu personagens que são levemente inspirados no pouco que se conhece de todos eles, né? Teve a autora, ela escolheu o nome Agnes quando isso foi até uma questão muito discutida. Mas o nome dela não é Anne Hathaway? Pois é. Há 4 menções que são confiáveis sobre a mulher de Shakespeare. Em 3 delas aparece o nome Anne Hathaway. Só numa menção aparece Agnes, que é no testamento do pai dela. E a gente pergunta, mas então o nome é Agnes. O pai deveria saber do nome da filha. Mas existe até hoje, em muitos lugares, pessoas que são registradas com um nome e são chamadas por outro. Por alguma razão, as opções são variadas. Pode ter sido isso? Pode. Ela pode ter sido registrada como Anne e era conhecida intimamente no âmbito familiar, chamada de Agnes. Ou o contrário. Ou foi registrada como Agnes e, por alguma razão, começou a ser chamada de Anne, e nas outras versões documentadas, né, do nome dela, ficou o Anne Hathaway, embora ela fosse registrada como Agnes, ou vice-versa. Então, criou-se um personagem do qual não se tem... são pouquíssimas as menções a ela. Algumas menções, até entre os estudiosos, e a gente falando sobre Shakespeare, eu posso dizer para vocês que estão nos assistindo, nesse momento agora, nesse dia,
deve haver centenas, se não milhares de pessoas pesquisando em cartório, biblioteca, qualquer coisa, um fragmento que seja sobre Shakespeare. Porque o que se tem é muito pouco para alguém que alcançou uma fama do tamanho que ele alcançou. E essa fama que ele alcançou, embora na época ele tivesse a sua fama dentro do meio teatral, mas ele não era uma personalidade, né, o povo a reconhecê-lo na rua. Não, ele era um autor famoso, não era o mais famoso, não era considerado o melhor. Tem outros, né, Ben Jonson era mais famoso que ele, Christopher Marlowe era considerado o melhor autor que ele, embora eu particularmente discordo. Eu li uma peça do Marlowe, digo, nossa, ele perde longe para o Shakespeare. Mas ele, embora tendo essa fama, não tinha o interesse. Não é? Uma coisa curiosa, dos seus 3 filhos, né, as 2 meninas, a Susana e a Judith, elas morreram com uma idade relativamente grande, 79, 76. A neta do Shakespeare, né, que é a filha da Susana, a Elizabeth, ela morreu com quase 80 anos. Então, se quisessem saber coisas sobre a mãe ou sobre o pai, era só entrevistá-la. Ninguém entrevistou. Ninguém foi procurar, não houve uma biografia. Hoje você tem uma quantidade enorme de bibliografia sobre Shakespeare. Mas na época que se podia levantar isso com maior precisão, ninguém fez isso. Nada. Por muito pouco, Shakespeare poderia virar um rodapé na história do teatro. Se os seus 2 amigos, o Hamish e o Condell, se eles não tivessem reunido as peças dele, naquele livro, né, o Fastolfio, as 38 peças, se eles não tivessem feito isso, hoje em dia a gente não estaria aqui reunido para falar sobre uma pessoa que viveu, fez algum sucesso, morreu e nunca mais se falou nele. As peças do Shakespeare foram fazer sucesso um pouco mais além. Durante um período muito grande não se falava, não se montava peça do Shakespeare. Século XIX começaram a remontar, e aí século XX explodiu. Aí ele começou a virar essa celebridade que ele é hoje. Hoje é uma celebridade. Falar sobre teatro é falar sobre Shakespeare. Ele é considerado, não por poucos, como o maior dramaturgo de todos os tempos. Na sua época era mais um. E é curioso, né? Porque, como você disse, não tem muito registro sobre a vida ou qualquer coisa dele. Você acha que é por isso? Porque não se dava a ele o reconhecimento pela escrita, pela criatividade e as narrativas que ele deixou para a gente? Porque como eu falei para você, Silvia, ele sequer era considerado o melhor autor de sua época. O Ben Jonson era mais famoso, ganhava mais dinheiro com suas peças do que ele. E hoje há muito mais história sobre o Ben Jonson do que sobre Shakespeare. Para você ter uma ideia, existem 6 assinaturas dele. Todas 6, uma diferente da outra. E essas 6 assinaturas foram feitas por ele no seu testamento. Não se sabe do que ele morreu. Sabe o dia que ele morreu. 23 de abril de 1616. De quê? Não se sabe. As possibilidades, né, sobre como ele morreu, aí os estudiosos começam a viajar na maionese. Né? Como o testamento dele foi escrito de próprio punho, com uma letra muito tremida, as pessoas acharam que alguma coisa de demência senil pode estar acontecendo, especialmente porque, na hora da partição dos bens, ele deixou um pouco de dinheiro para um sobrinho que ele diz que ele não lembra o nome, ele não lembra o nome do sobrinho dele, né? Filho de um de seus irmãos. E outras coisas que ele, no testamento, ele deixou com muita abertura, né? As quantias que ele determinou. Para a esposa dele, porque há quando a gente não conhece uma pessoa muito famosa e a gente não conhece com profundidade a sua história, abre espaço para fofoca, para ilações. Então, ele no testamento, ele deixou
assim, deixo a segunda melhor cama da minha casa para minha esposa. Ele devia odiar ela. Deixou a segunda melhor cama. Por que não deixou a primeira? Porque, na época, a primeira cama, a melhor cama da casa, era destinada às visitas. Então, ele destinou a cama que ela provavelmente costumava dormir com ele. A cama e mais a roupa de cama, que era um objeto valioso na época. Você ter bons lençóis, uma colcha, um edredom, isso era sinal de riqueza, porque normalmente não tinha, né? Nada. As pessoas se esquentavam com a lareira e olhe lá. Então ele deixou para ela essa... É uma das poucas menções da Agnes / Anne Hathaway, que está no testamento dele, e tem essa questão, né, que ele só deixou, a única coisa que deixou para ela foi a segunda melhor cama da casa. As pessoas achavam que ela devia odiar ele e ela, por isso que ele saiu da cidade. Como você disse, ele saiu porque ele já demonstrava pendores como escritor, e lá em Stratford, como? Nunca, né? De jeito nenhum. Jamais. Ele foi para Londres, claro. Arrumou seu primeiro emprego como copista e logo começou a crescer dentro da profissão, como ator, como autor. Ele ganhou algum dinheiro, comprou a sociedade na companhia de atores onde ele trabalhava, e ele conquistou realmente uma posição melhor. Ele não era pobre. O pai dele, embora fosse uma pessoa, digamos, não vamos difamar os mortos, né? Mas era uma pessoa pouco honesta. Ele era um luveiro, chapeleiro, ele aprontava muito, ficou devendo a Deus e o mundo. Mas ele proporcionou aos filhos uma boa educação. Aos filhos, não às filhas. As filhas, Na época, não era comum mulheres serem alfabetizadas. Então, provavelmente, a Agnes / Anne Hathaway era analfabeta, como as filhas de Shakespeare também não tinham costume. As filhas eram programadas, treinadas, preparadas para serem donas de casa. Já os meninos não, frequentavam a escola. Fazem ilações dizendo que o Hamlet provavelmente estudou na mesma escola em que o pai estudou. Mas não há menção sobre isso. Como eu disse, há muito, muito pouca coisa garantida sobre Shakespeare. O que leva a pessoas, por exemplo, às teorias de conspiração. Uns dizem que Shakespeare não existiu. As obras dele foram escritas por Lord Byron. O Christopher Marlowe, ele não morreu, ele só deu a notícia que tinha morrido, mas ele é o autor das peças de Shakespeare. Imagina, essas loucuras que graçam por quando você não conhece, quando você não tem conhecimento sobre o personagem, você começa a inventar, viagem direto. Né? Mas o Shakespeare, ele existiu, ele escreveu as peças que ele escreveu, plagiou algumas, porque ele plagiou, que era comum na época. Quando se estreava uma peça, era muito comum autores irem assistir essa peça com papel e pena na mão para anotar alguns diálogos e colocar nas peças dele. Era muito comum isso. E o Shakespeare, ele pesquisava teatro, e ele pesquisava muitas peças dos gregos, dos latinos. E ele plagiou descaradamente a sua peça Comédia dos Erros. É um plágio de Os Menecmos, uma peça de Plauto, mas é descarado. Ele pegou a mesma, ele só trocou os nomes, mas as situações, alguns diálogos são iguais, é plágio mesmo, descarado. Romeu e Julieta, muita gente acha que saiu da sua imaginação, não saiu. A história de Romeu e Julieta é corriqueira nas cidades italianas desde o século XIII, se não me engano. Hamlet já era baseado também na memória do povo dinamarquês, que tinha um herói chamado Amileto, que foi rei, foi príncipe. Então, ele não criou, não bolou aquilo. Tanto que há uma peça, Hamlet, anterior a dele, e teve outras posteriores a ele. Então, não foi ele que criou
não saiu da imaginação dele, não. Agora, no filme tem essa discussão interessante, né, de vincular a perda e o luto pelo marido, levando isso para a peça Hamlet. Isso é interessante, como discussão artística, não como discussão documental. A peça Hamlet foi escrita provavelmente entre 1599 e 1601. O Hamlet morreu em 1596. Então, ele morreu de 3 a 5 anos depois da... A peça foi escrita 3 ou 5 anos depois da morte do filho dele. Então, você garantir que a peça foi inspirada ou com alguma coisa a ver com a morte do Hamlet é uma ilação. Cadê a fonte? Não tem. Você não vai achar fonte nenhuma sobre fonte, isso. Minha cabeça, né? Como diz a Janiara, minha amiga. Fonte, minha cabeça. Na época eu não vou dizer assim, eu li no WhatsApp. É só isso. Mas é uma fake news que eu recebi e resolvi transformar ele em real, né? É mais ou menos isso. Carlos, você acha que o filme fala mais sobre a morte ou sobre a permanência? É engraçado. Eu reparei assim, eu li muito a respeito, na opinião de diversas pessoas a respeito do filme, além de ter a minha própria. Para mim, assim, eu vi pelo ponto de vista de plateia. Plateia é aquela tipo de plateia que ri muito, às vezes eu gargalho vendo um filme, ou então choro, incrível. Incrivelmente eu vou me envolvendo e quando eu vejo eu estou chorando, mas é claro que de uma maneira que não é assim aos berros, também não chega a isso, mas quando eu vejo as lágrimas estão escorrendo. Eu achei assim, primeiro assim, o conceito histórico que vai sendo desenvolvido, eu adoro história, eu achei interessantíssimo. E tem diversos pontos de vista ali que me fez pensar na influência que está querendo se dar à personagem, fantástica personagem da esposa do Shakespeare, que ele pode ter, sim, devido àquela convivência com o imaginário de sua esposa, conforme é apresentado na personagem, ter levado isso para diversas outras peças que ele fez. Né? Que ele tem muito aquela história da natureza, da magia, do conhecimento. Na época, algumas pessoas chamavam de bruxaria, mas eram os conhecimentos das plantas, os conhecimentos da natureza. É o que os nossos povos originários aqui têm, né? Não, todos os povos, nossos avós. Minha avó era excelente para passar chazinho para tudo. Exatamente. Isso. E a gente tem hoje óleos essenciais e tudo isso que é real, né? É claro, e veio daí. O próprio desenvolvimento dos remédios também claro, passaram vem pela daí, mesma né? fonte. Exatamente, não tem outra fonte. Aí, em toda essa parte, então, que eu fui me envolvendo. Aí vem a doença do filho, da filha, e depois o que acontece, né, ali entre a filha e o filho, todo esse imaginário, a ausência dele devido ao trabalho dele, ele não podia estar naquela cidade onde eles moravam. Aí vem toda aquela trajetória que é um grande deserto, aquele sofrimento, e a criança acaba morrendo. E o sofrimento que isso traz, né? Bem ou mal, a gente é plateia, a gente não está dentro do filme. Por mais que seja um excelente filme, você fala, é uma história. Só que eles fazem isso de uma maneira tão bem feita que você chega às lágrimas e o mais interessante é como se você estivesse num deserto, no final do deserto você vai às lágrimas mesmo. Se você tem problemas de tristeza, cuidado com esse filme. Se você vai chorar, sim. Só que ele chega e atravessa o túnel, vem a luz. Porque se chega a uma conclusão que a morte é inevitável, mas eles conseguem, dentro do imaginário, né, da história, chegar a uma conclusão de continuidade, de celebração da vida. Aí, em resumo,
foi assim, um grande caminho que eu fui do primeiro minuto do filme até o último minuto. Que filme bom, meu Deus do céu. É verdade. Que filmaço, né? É um filmaço. E tratado com muita arte. A cena de morte do menino, quer dizer, como ele pegou a doença, é uma das coisas mais lindas que eu já vi em forma de teatro. Aquele diálogo, né? Desculpe, gente, vou ter que revelar aqui. Não, pode. Mas, aqui é spoiler à vontade. Vamos falar. Bora falar mesmo. A irmã dele, a sua gêmea, né, a irmã gêmea, Judite, ela está doente e ele vai, então, abraçá-la e disser: nós somos tão parecidos, quem sabe a gente engana a morte. E a morte, em vez de te pegar, ela me pega. Um garoto de 11 anos. E aquele garoto que faz que fé cênica que ele bota naquele personagem. Demais, né? E que o olhar, ele fala com o olhar, aquele olho dele, toda vez que ele está atuando, você percebe que ele está com o olho sempre marejado, né? Sim. E ainda tem a história da Agnes ser uma mulher ligada, né, à natureza, à cura, e por si só extremamente sensível e sensitiva. Isso é interessante também, porque ela previu... Né? Ela previu, exato. Só que ela mesma se culpa. Eu achei muito interessante, porque a culpa que ela traz dela não ter previsto que seria ele. E ela sempre foi atenta a Judite, porque no nascimento ela nasce morta, e aí ela consegue, né, viver, sobreviver. Vive-se aí 11 anos, essas crianças, e eles brincam de trocar a personalidade para enganar o pai. Isso é tão lúdico, é tão... para você perceber a conexão desses gêmeos, apesar de não serem gêmeos idênticos, por motivos óbvios. Quer dizer, a gente não sabe se eles eram gêmeos idênticos. A gente tem sempre que levar em conta que o filme não é documentário, existe um espaço muito poderia grande. ser 2 meninos ou 2 meninas. Não, era um menino e uma menina, mas podem ser bivitelinos, né? Não, mas aí tem que ser, porque você não tem como ter filhos gêmeos de sexos opostos. Isso não existe na genética. É mesmo? Isso eu não sabia, olha só. O que acontece? O gêmeo bivitelino é exatamente isso. Na hora da concepção, 2 espermatozoides vão para 2 óvulos. Então, aqui tem na verdade, são 2 gestações ao mesmo tempo. Sim. Por isso é que pode-se nascer um menino ou uma menina, como pode-se nascer 2 meninos ou 2 meninas que não são gêmeos idênticos. Sim. Porque o gêmeo idêntico é uma fecundação e aquele óvulo ele se parte, por isso o espelhamento totalmente idêntico daquelas... Então, quer dizer que não existe esse espelhamento para menino com menina. Não, isso não existe. Silvia, você acaba de me Tá vendo? E olha que eu nem sou médica. Porque eu sou um homem. Mas eu adorava biologia. Eu não. Eu já tive... já acompanho, né? Tenho crianças que amo de paixão, que são a Clara e o Theo, e eles são gêmeos bivitelinos, e na época da gravidez deles, dessa minha amiga, eu fiquei por dentro de tudo, até porque eu também não sabia disso. Aí eu, como jornalista curiosa, procurei saber, estudar sobre e descobri isso. Então, assim, é claro que pode ter acontecido de serem 2 meninos, 2 meninas, mas eles quiseram retratar... Não, essa parte... Isso é real, isso é uma parte real. É o que eu quero perguntar, sim. O que é real, o que não é real nesse filme? Você sabe me dizer? Posso te dizer, sim. Porque sobre o Hamlet, que é o centro do filme, sim. O que se tem oficialmente do Hamlet é a sua data de batismo, que não é a data de nascimento. Então, ele está oficialmente registrado como tendo sido batizado no dia 2 de fevereiro de 1585. E ele nasceu no dia 2, ele nasceu antes, né? Foi batizado. Ele nasceu antes, porque naquele tempo da Inglaterra, né? Não se sabe. Entendi. Eles privilegiavam a data de batismo, a data de nascimento não. Então, ele foi registrado como tendo sido batizado em 2 de fevereiro, mas certamente ele nasceu antes, né? Provavelmente 31 de janeiro ou 30. Ele era aquariano, era só isso que me interessava saber. Tanto ele quanto a sua irmã, eles não nasceram no 2 de fevereiro. Isso se sabe perfeitamente, a data de batismo, e sabe o dia que ele morreu. Isso se sabe. Isso é Tudo verídico, mais né? não se sabe.
É tudo inventado. Mas Tudo inventado. como dizem os italianos, se não é vero, é bene trovato, né? Nesse filme, bota tá trovato se nisso. Não é verdade, se não é real, é bem contado, é bem dito, né? Bem possível. Bem possível, Eu acho que esse foi a grande trama, né? A grande arma da autora foi preencher as lacunas históricas com uma imaginação fértil, romântica e que não fere a história possível. É como se ela dissesse: ninguém pode dizer que não foi assim, porque ninguém pode dizer como foi. Se diz assim, mas não foi assim que ele morreu. Você estava lá? Não. Ninguém sabe dizer, né? Exatamente. Pode não ter sido assim, mas poderia ter sido assim. É a mesma coisa sobre a Agnes/N. Não se sabe se ela tinha. Provavelmente ela era uma mulher do campo. Ela deveria ter conhecimento de ervas, ter contato com a natureza. Strathmore era cercada por florestas. Poderia, sim. Mas não há registro sobre isso. Não há registro da imagem dela. Se você procurar na internet, se alguém for procurar na internet, vai ver um desenho. Gente, aquele desenho não é verdadeiro. Aquele desenho foi alguém que diz assim, as mulheres da época tinham mais ou menos esse rosto. É como você fazer uma imagem de um santo, de uma santa. São Jorge é assim. Alguém viu São Jorge e desenhou São Jorge? Não! A Virgem Maria, alguém viu como é? Não! As pessoas fazem uma imagem assim, olha, possivelmente era alguma coisa assim. Embora no caso de santos, eles sempre puxam para uma aparência mais europeia, mesmo quando o santo não é europeu. No caso da Agnes/N, fizeram um desenho com as características de uma mulher da época, mas não é dela. Não tem muitas coisas sobre ela. Uma pena, porque ela morreu com 76 anos. Poderia ir um jornalista como a gente lá entrevistar e saber tudo isso que a gente está hilando aqui. É verdade. Perderam a chance, né, gente? Estariam, inclusive, milionários, imagina. E se não fosse com ela, podia ser. Uma BBC da vida? Nas duas filhas ou na neta. A Susana teve uma filha chamada Elizabeth, que ela não teve filhos, ela encerrou a genética do William Shakespeare, né? Porque a Judith ela teve 3 filhos que morreram jovens. Era muito comum. É uma coisa curiosa, assim, o Shakespeare, ele nasceu em 1548, se não me engano. Nesse ano, a mortalidade infantil era da ordem de que a cada 100 crianças, 16 morriam. Então, eu até, nas minhas aulas, eu costumo brincar. Então, o caso não era ser ou não ser, era viver ou morrer. Não é? Era assim. Então, a possibilidade de crianças morrerem era muito grande. Voltando para o filme, o Hamlet, ele morreu de peste bubônica, dizem os estudiosos, possivelmente, não certamente. Tem um autor, um estudioso, que diz assim, não, eu acho que ele morreu afogado. Alguém pode dizer que é mentira? Então, traga uma prova que diga, não, ele morreu de peste. Possivelmente foi a peste bubônica. Mas não tem um atestado de óbito dizendo, morreu no dia tal, isso tem, da causa da morte, assim, não tem. Não tem. Por falta de fatos. Pegue lá, o corpo dele está lá, pode exumar e ver. Mas como ninguém fez isso, existe uma maldição, sabia? Não, qual é a maldição? No túmulo do Shakespeare, eles escreveram lá, provavelmente não foi ele, não, porque os versos estão no inglês meio arrevezado, que fala que se mexer nos ossos dele, coisas horríveis vão acontecer. Depois eu pego aqui na minha cola para dizer o versinho que está lá. Eu acho que as pessoas têm medo que ninguém mexeu, nem no túmulo do Shakespeare, nem da família. Porque lá na igreja onde tem estão enterrados os familiares, tem muita gente. Tem o Shakespeare, a mulher, os filhos, tem neto e tem sobrinhos, estão lá. Todo mundo lá.
Se um dia eu for lá, eu vou querer ver Vai de querer perto, ver, tirar foto. Tem um busto dele lá, pintado, aliás, de péssimo gosto, a pintura que fizeram, gente. A outra coisa, a imagem do Shakespeare. A imagem, todas as imagens que nós temos, nenhuma tem essa autenticação. Olha, essa é a cara dele. Tem um quadro que é tomado como o mais próximo, que foi feito uns 20 anos depois que ele morreu. Então, alguém fez de memória, ou aquela velha história, faz-se uma imagem sobre o inglês médio, mais ou menos com aquelas características. Mas nenhuma imagem com certeza garantida a gente tem, segundo as fontes que eu andei lendo. Aliás, eu queria, Silvia, recomendar esse livro aqui, claro, que me ensinou muitíssimo sobre Shakespeare, O Mundo é um Palco. Olha, aqui nessa câmerazinha. Eu recomendo. Quem quiser conhecer... Já pede pela internet, deve ter na internet, já chega rapidinho. É a melhor biografia do Shakespeare publicada em língua portuguesa. Interessante. Bill Bryson. Recomendo porque tem curiosidade. Depois, se você quiser... A gente vai encerrar esse episódio e a gente vai continuar na parte 2 e eu quero que você fale mais sobre as curiosidades sobre Shakespeare. E você vai falar mais sobre o filme. Bem interessantes mesmo. Perfeito. Bom, eu quero aqui agradecer por enquanto, tá? Porque é só um breakzinho. Semana que vem, na quinta que vem, o episódio é a parte 2 da gente falando sobre o filme Hamnet com o Carlos e com o Marco. Eu quero... Agora, por enquanto, agradecer a presença dos dois, mas fiquem aí, não levantem-se, não façam nada, que a gente vai continuar. Ficaremos aqui até a semana que vem. Até semana que vem. Eles vão ficar aqui, gente, entendeu? Eles estão em estão em continuidade. Não pode nem mexer, que estão em continuidade. Obrigada mais uma vez por vocês terem vindo. A gente volta já, tá? Eu só vou encerrar aqui para a gente dar um break e a gente já volta. Para você que esteve comigo até agora, eu quero agradecer a Moringa Barra, a minha apoiadora, Mariana Credide, toda a sua equipe maravilhosa, que cuida do meu cabelo, que cuida da cor do meu cabelo, do corte. E você já sabe, você entra aqui, @Moringa_Barra e conheça todos os serviços que a Mari e sua equipe prestam. É um lugar onde a gente tem a nossa beleza valorizada por dentro e ela floresce por fora, porque é assim que tem que ser. Não adianta ser só... achar que tem uma casca bonita se por dentro não tá legal. Você sabe que isso aí as máscaras caem, né? Então eu sei que você é gente boa e você mais do que precisa ir na Moringa para realçar a sua beleza externa também, tá? Então agende já o seu horário. Ela sempre tem combos de promoção, que você pode fazer tratamento para o cabelo, hidratação, e ela tem uma forma nova também de fazer a tintura do seu cabelo para quem tem essa questão de cabelo branco e não quer ainda deixar ele grisalho, que é uma opção sua também. Ela tem essa tintura bem rápida, em 15 minutos ela resolve sua vida. Eu utilizo, estou até precisando ir lá de novo, porque aqui está crescendo o meu cabelo, porque o corte da Lília faz o meu cabelo crescer mais depressa. Então, Moringa na veia, tá? Elas esperam você lá. E quem sabe a gente se encontra lá no dia que você for. Hoje a nossa conversa foi sobre cinema, teatro Shakespeare, mas principalmente sobre aquilo que permanece nas pessoas mesmo depois da perda. E você já sabe, semana que vem a gente está aqui com a segunda parte de Hamnet, esse filme imperdível que está disponível para aluguel na Prime Video. E eu te espero. Por quê? Bora falar?